Nem tudo nessa vida pode ser explicado, e desde que surgiu os primeiros registros em vídeos, vários mistérios começaram a aparecer. Por exemplo, o que esse homem achou na floresta no meio da noite? E repare bem que essa pedra gira loucamente sozinha. Preste atenção em cada vídeo e tente explicar cada um deles. Roda a vinheta! Um homem argentino que passava por um campo de futebol da sua cidade notou que algo esquisito estava acontecendo. Sem nenhum motivo, aparentemente o travessão do gol estava se mexendo sozinho durante a noite. Eu sei que você pode estar pensando que seja o vento, mas a rede de proteção do campo está completamente parada. E eu nunca vi vento balançar uma trave de ferro desse jeito. Tem uma hora que ela começa a tremer mais forte enquanto o ambiente continua estático. É possível ouvir o barulho do metal chacoalhando, deixando o homem que fez a filmagem super confuso. O que será que pode ter causado essa situação? Algo sobrenatural? Mais tarde no vídeo, uma das luzes se apaga e volta a acender logo em seguida, deixando tudo ainda mais misterioso. Qual sua teoria sobre esse acontecimento? Você teria coragem de ficar lá filmando uma trave tremendo no meio da noite? Acho que na primeira balançada eu já estaria do outro lado da cidade. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Em 1994, alguns extraterrestres teriam supostamente sido vistos por mais de 60 crianças ao mesmo tempo no Zimbábue. Elas afirmam que viram 3 bolas prateadas sobrevoando o céu e que elas desapareceram depois de alguns segundos emitindo uma luz brilhante. Os pequenos estavam no pátio de uma escola e relatam que isso aconteceu 3 vezes, sendo que em uma delas conseguiram ver um ser saindo de uma dessas bolas brilhantes. Como sabemos, crianças são conhecidas pela sinceridade, e mesmo que uma estivesse mentindo, como que 62 delas contariam a mesma história com os mesmos detalhes? Elas dizem que as naves pousaram em um bosque que fica ao lado da escola onde estudavam, e um pequeno ser desceu e começou a caminhar pela área a uns 100 metros do pátio. Quando ele percebeu que estava sendo vigiado por dezenas de estudantes, voltou rapidamente para sua espaçonave e saiu de lá. O caso ganhou tanta repercussão que professores e psicólogos foram chamados para entrevistar e fazer testes nas pequenas testemunhas. Foi pedido que elas desenhassem o que viram naquele dia e descrevessem a cena individualmente para ver se a história batia. Para surpresa de todos, mais de 40 crianças contaram o mesmo relato com os mesmos detalhes. E isso sem mencionar que foi numa época anterior à internet na África, onde as crianças não tinham acesso a imagens estereotipadas de ETs para darem testemunhos tão iguais. Veja alguns desses relatos e tire suas próprias conclusões. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes, little objects hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Pois é, pelo menos para mim esses relatos parecem ser bem verídicos. Em alguns países africanos como Nigéria, Togo e Gana, o voodoo é um ritual tradicional da religião Yorubá, mas não se trata só daquele bonequinho que espetam com agulha. Na região, o voodoo faz referência a vários espíritos ancestrais do povo africano, e um deles é o Zangbeto, que protege as ruas e as pessoas de forças malignas. Eles são fantasias de palha, onde acredita-se ter uma pessoa por baixo que entra em transe e incorpora um espírito da noite para purificar a região onde foi invocado. Porém, o mais bizarro é que os povos locais afirmam que os trajes dançam e giram sem nem mesmo ter uma pessoa dentro dele, apenas o espírito fazendo seu trabalho, enquanto alguns homens, como se fossem assistentes, ajudam a condução do Zangbeto.
O vídeo que você verá agora é impressionante. Veja que uma pedra perto da palha gira aparentemente sozinha. Veja também que não tem ninguém dentro do Zanguebeto. Logo após, os locais colocam a palha sobre a pedra e de repente ela começa a girar. Mas como é possível se segundos atrás vemos que não havia nada debaixo daquilo? Será real a alta magia africana? Olhando essa imagem aqui, parece que é uma foto ou um vídeo pausado de um cara caindo, certo? Mas e se eu te falar que na verdade se trata de alguém que simplesmente ficou nessa posição durante vários minutos sem se mover? Dois amigos estavam caminhando quando um deles ficou nessa posição que claramente é impossível e que quebra todas as leis da física que conhecemos. Que viagem é essa, velho? Além do corpo curvado para trás, as mãos do homem estão para cima e apenas um dos pés toca o chão. Seu ponto de equilíbrio não segue nenhuma lógica. Desesperado, o rapaz pede que segurem sua mão, na esperança de sair dessa posição. Meu irmão, que diabo tu usou, danado? Tu é louco, tio. Pega a tua mão. Que lombra foi essa? Bom, o que aconteceu aqui seria uma falha na realidade. Quem já viu o filme Matrix conhece muito bem essa posição. O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986. Porém, até hoje, 34 anos depois, muita gente afirma que existam animais mutantes por lá. E o vídeo que você verá seria de um desses. Essa é a gravação de um trabalhador que estava verificando as instalações internas de um esgoto desativado e por isso filmava o trajeto todo. Porém, no meio do caminho, uma criatura de olhos brilhantes surgiu parecendo olhar em sua direção. Ele para de andar assustado e o humanoide tenta dar mais uma espiada antes de fugir como se não quisesse ser visto. Na região, algumas crianças já disseram ter observado uma criatura estranha pelas florestas, mas ninguém tinha levado a sério, pelo menos não até agora. Seria esse um exemplo dos animais mutantes de Chernobyl? Um homem estava se queixando de ouvir ruídos esquisitos no quintal da sua casa por 3 dias seguidos, quando decidiu instalar algumas câmeras que tiram fotos ao detectar movimentos. Ele acreditava que se tratava de ursos invadindo a propriedade, porém as câmeras não capturavam nada, mesmo com os barulhos se repetindo noite após noite. Foi então que ele decidiu ficar acordado para flagrar o invasor por conta própria, e quando ouviu uma movimentação nas árvores, pegou sua lanterna, o celular e foi checar. O homem foi seguindo um rastro pela mata até que se deparou com essa criatura, que parecia estar inconsciente, encolhida perto de um arbusto. Mas quando ele se aproximou, o ser se mexeu bruscamente, olhando em sua direção. Como eu e você faria, o homem saiu correndo o mais rápido que pôde para dentro de sua casa. Rapidamente ele colocou essas imagens na internet. Pela manhã, ao verificar as fotos tiradas naquela noite pela câmera, ele encontrou essa imagem. Bom, o que será que são esses seres na foto? Na Colômbia, um vídeo deixou os moradores bem assustados. Uma câmera de segurança que filmava a rua flagrou essa mulher caminhando pela calçada no meio da madrugada, quando de repente desaparece do vídeo sem nenhuma explicação. Sumiu! Algumas pessoas levantaram a possibilidade de ser uma falha na câmera, ok, porém como explicar outro equipamento que também filmou a mesma mulher sumindo de repente? Bom, eu acho muito difícil ter acontecido uma falha em 2 câmeras ao mesmo tempo. A aparência da moça também não é nada comum, pois ela caminha numa velocidade fora do normal, no meio de uma rua deserta durante a madrugada e com os ombros encolhidos e cabeça baixa. Não é possível enxergar seu rosto em momento algum, o que fez uma galera acreditar que ela fosse um fantasma ou assombração. Qual sua opinião sobre esse vídeo?
Para quem não sabe, a China é um país parcialmente fechado para o restante do mundo, graças à sua escolha política. Algumas coisas, como a TV e a internet, são controladas pelo governo, para impedir que acontecimentos internos virem notícias em outros países. Porém, um vídeo foi vazado mostrando algo surpreendente: 2 luas no céu do país, que podiam ser vistas de várias cidades chinesas. É impressionante. Será que é algum fenômeno natural que não conhecemos? Ou apenas um efeito causado pela lente da câmera? Pode ser que essa história vá muito além disso, pois após as imagens circularem nos meios de comunicações internacionais, uma notícia surgiu dizendo que o governo chinês planeja lançar uma lua artificial ao espaço, feita de microespelhos para que eles economizem com a iluminação das ruas durante a noite. Mas como isso seria possível? Muitos acreditam que tenha sido um dos testes desse projeto de iluminação ambicioso, e a imprensa internacional especula como ficaria o restante do mundo caso ele se concretize. Com certeza será bem estranho olhar para o céu e ver 2 luas. No ano de 1952, diversos objetos voadores não identificados sobrevoaram os arredores da Casa Branca e do Pentágono em Washington. Como você pode ver nesse vídeo real do acontecimento que foi colorido digitalmente. Esse foi um dos eventos mais chocantes envolvendo OVNIs da história. Testemunhas contam que as bolas brilhantes eram claramente visíveis do chão. Os objetos estavam voando sobre uma área completamente restrita e não pertenciam às Forças Armadas Americanas. Os relatórios dizem que eles se movimentavam de uma forma completamente diferente dos aviões convencionais. Nick Pope, que já foi ministro da Defesa da Inglaterra, conta que o acontecimento é de extrema importância, principalmente por estar sobrevoando justamente o lugar mais protegido da Terra, onde o presidente da maior potência mundial morava. Não demorou muito para as Forças Armadas colocarem seus caças no céu a fim de checar qual a procedência desses objetos desconhecidos. Mas é aquela história, né? Atira primeiro e pergunta depois. A ordem foi clara para que eles derrubassem os tais discos voadores, porém ao tentar se aproximar, os OVNIs se moviam em várias direções e com uma velocidade inacreditável, até sumirem. Na semana seguinte, os objetos luminosos reapareceram no mesmo local e mais uma vez fugiram quando os caças tentaram fazer outra abordagem. A imprensa nacional e internacional pediu explicação sobre os OVNIs, mas o presidente Truman preferiu não tocar no assunto, o que é muito estranho. Quando os Estados Unidos acharam que a história tinha morrido, veio a internet trazendo tudo à tona novamente. No final de 1948, o fenômeno estranho começou a acontecer no sudeste dos Estados Unidos. Algumas esferas de luz verde estavam aparecendo no céu de áreas restritas da Força Aérea, onde o governo trabalhava com pesquisa nuclear. Essas bolas brilhantes pareciam cair do céu e depois desapareciam completamente quando tocavam o chão. Daí, em 1950, o governo criou o projeto Twinkle, ou cintilação, para monitorar esse fenômeno misterioso. Porém, logo após instalar câmeras e sensores, as aparições diminuíram drasticamente e a operação começou a ficar obsoleta. Foi decidido então encerrar o projeto e deixar os dados à disposição de cientistas para estudar o caso secretamente. Até hoje não foi descoberto o que eram aquelas luzes misteriosas. Um dos vídeos gravados do fenômeno acabou sendo vazado e hoje em dia está pela internet. Isso faz a gente pensar em quanta coisa secreta de décadas atrás os governos devem ter guardado e que nunca iremos ter acesso. Alguns amigos estavam dirigindo por uma rodovia sem muita iluminação durante a madrugada. E quando passaram por uma ponte, avistaram a silhueta que parecia ser de uma mulher usando saia no acostamento. Eles então decidiram se aproximar para ver se ela precisava de ajuda, pois estava perigosamente na beirada, além de já ter passado da meia-noite.
Porém, quando chegaram perto dela, observaram algo que marcou as suas vidas para sempre. Aparentemente, só metade de uma mulher estava presente ali. Eles iluminaram o corpo dela com uma lanterna, mas não havia corpo para se iluminar. Quando a metade da mulher virou em direção ao carro, o rapaz que estava filmando se assusta e eles partem de lá o mais rápido possível. Eu não sei o que dizer sobre essa gravação, mas com certeza isso aí não é de Deus. Dan Burch é um ex-funcionário do governo americano que diz ter trabalhado em algumas repartições do que a gente conhece como Área 51. Um de seus trabalhos foi no laboratório subterrâneo durante um projeto chamado Aquário. O local reuniria várias amostras de naves espaciais, nem um pouco convencionais, fazendo ele concluir que fossem naves extraterrestres capturadas pelas forças aéreas. Além dessas espaçonaves, ele diz que alguns seres também eram mantidos lá para estudo. Estes seres eram chamados de Orionianos, pois viriam de Orion, um conjunto de estrelas e planetas bem distante da Via Láctea. Mas não para por aí. Além disso, ele conta que quando trabalhou lá acabou descobrindo sobre um acordo feito por um dos presidentes dos Estados Unidos com o tal povo de Orion, que autorizava que alguns humanos fossem estudados desde que não sofressem nenhuma lesão ou se lembrassem do estudo. Será que isso explicaria o grande número de abduções na América do Norte? Outra informação era que muitas aeronaves americanas teriam se apropriado de tecnologias descobertas em discos voadores capturados. Informações que o pessoal da Área 51 com certeza não gostariam que saísse lá de dentro. O canal Vocal Síntese surgiu no YouTube com uma proposta diferente. Através de um programa de inteligência artificial, o criador pega a voz de pessoas famosas falando coisas improváveis, tipo pegar a voz do ex-presidente Kennedy falando sobre o desenho Rick e Morty. Um dos alvos do canal foi o rapper Jay-Z, marido da também cantora Beyoncé, que teve a sua voz usada pelo criador de conteúdo anônimo para recitar uma peça de Shakespeare, chamada Hamlet. Para ficar mais fácil, é aquela do ser ou não ser, eis a questão. Porém, pelo que parece, o rapper não curtiu muito, e sua assessoria entrou com um pedido para pagar o vídeo por direitos autorais, alegando que a voz de Jay-Z estava sendo utilizada de maneira ilegal e sem autorização. Já que precisava retirar os vídeos do ar, o criador decidiu fazer isso de forma criativa, anunciando a remoção com outro vídeo nas vozes de Donald Trump e Barack Obama. Perdeu o direito autoral, mas não perdeu a piada. O vídeo foi removido, mas voltou após o cantor perder a ação judicial. Um grupo de crianças que estava indo gravar uma brincadeira para postar nas redes sociais acabou deixando muita gente confusa. Veja e tente encontrar algo estranho. No começo da gravação, as crianças saem de trás das câmeras para irem às suas posições, mas um menino que não aparece no começo simplesmente surge do nada na frente do grupo todo. Ele está vestindo uma camisa azul e é o primeiro a subir em um dos pilares. Seria impossível não vermos ele no meio da galera, e nem a melhor das sincronias seria capaz de tampar o jovem no começo do vídeo. Se repararmos bem, as duas primeiras jovens que aparecem estão deixando um espaço de visão aberto entre elas. Quando uma terceira passa um pouco mais atrás, é que o garoto simplesmente se teletransporta na cena. O mais bizarro é que o vídeo não possui nenhum tipo de corte ou edição, e nem era o objetivo fazer algo assim. Meus olhos veem, mas meu cérebro não entende. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? No Chile, um grupo de pessoas que visitavam um cemitério se deparou com um túmulo nada usual, pois estava lotado de objetos diferentes e no meio deles um cavalo de brinquedo. Eles chegaram nesse túmulo após ouvirem barulhos vindos lá de fora e foram averiguar, se deparando com o tal brinquedo que emitia luz e tocava uma música.
É claro que eles estavam gravando tudo, e um dos integrantes do grupo foi lá pegar esse tal cavalo. Porém, quando olhou para ver onde desligava o objeto, veio a surpresa. A parte inferior estava aberta e sem pilhas. É comum em alguns lugares colocar pertences de entes queridos em suas lápides, e quando são crianças geralmente são colocados brinquedos, às vezes até roupas. Bom, isso explica o cavalinho naquele local, mas como ele estava funcionando sem ter nenhum tipo de pilha ou bateria para gerar energia? A única coisa que consigo pensar é em um possível Gasparzinho que decidiu brincar um pouco com seu brinquedo favorito. Willard Fuller foi um americano que se formou em teologia em 1946 e fundou seu próprio ministério chamado Sociedade de Cura Mundial das Pedras Lively. Lá ele supostamente conseguia realizar milagres dentários. Como assim? Não entendi. Isso mesmo que você ouviu, milagre nos dentes. Tipo, fazer surgir obturações do nada, transformar obturações normais em prata ou ouro, remover cáries, desentortar dentes e até mesmo produzir novos dentes. Tudo isso sem usar nenhum outro aparelho, a não ser uma lanterninha e um espelho. O maluco é brabo. Ele angariou muitos seguidores do mundo todo que afirmavam ter presenciado e até mesmo passado pela experiência reparadora desse cara que fazia mais do que a própria fada dos dentes. Por outro lado, tanto os dentistas quanto religiosos diziam que Fuller não passava de um charlatão, afirmando que muita gente que acreditava nele deixou de fazer consultas com dentistas tradicionais para ver se conseguia ter seu problema resolvido pelo dentista mágico, o que não era nada bom para os negócios das clínicas dentárias. Ele até chegou a ser processado na Austrália por exercer a função de dentista sem ter uma formação na área, mas segundo o próprio Fuller, ele não era dentista, mas tinha um dom. Bom, esses milagres dentários eram coisas sobrenaturais ou uma fraude? Qual a sua opinião? Esse vídeo bugou a cabeça de muita gente e ainda é difícil entender o que pode ter acontecido aqui. Observe esse homem que está em uma pista de gelo ou lago congelado. Ele começa a escorregar e dá uma patinada e faz de tudo para não cair. Eu vou cair! Mas não dá para evitar a queda e ele leva um capote. Porém, repare que quando ele dá o último escorregão, a perna que levanta é a esquerda. Porém, quando ele chega no chão, a que está no ar é a perna direita. Que tipo de bruxaria é essa? Eu não sei qual foi o malabarismo, mas as pernas do rapaz simplesmente parecem trocar de posição conforme ele cai. A explicação mais plausível é que houve uma ilusão de ótica e as calças pretas também ajudaram nesse efeito. Qual a sua opinião sobre esse vídeo? Na Arábia Saudita, um rapaz estava dirigindo numa estrada de terra na zona rural quando de repente viu uma pessoa estranha no meio do caminho. No mesmo segundo ele decidiu gravar, pois existe uma lenda de uma curandeira antiga que foi expulsa da cidade por ser vidente e passou a viver no deserto. Seria essa mulher no meio da estrada, a famosa bruxa do deserto? O motorista até tenta amedrontar a aparição com um carro, mas ela parece não ligar para o barulho do veículo e começa a andar em direção a ele. Veja que ela caminha com dificuldade, com a cabeça baixa, se apoiando em um galho seco e deixa um homem desesperado. A mulher de cabelos longos para por um instante, mas depois retoma a caminhada de forma bem rápida. Ao perceber que ela não ia desistir, o motorista para de gravar e sai vazado. Bom, será que foi alguma trollagem? Ou seria a bruxa expulsa buscando vingança? Um homem estava dirigindo à noite em uma estrada da Bolívia quando percebeu uma movimentação estranha no céu e logo começou a gravar essa luz que brilhava de maneira muito forte. Repare que não existe nenhuma estrela por perto e a luz misteriosa não aparenta ser nenhum tipo de avião.
A espécie de nuvem luminosa ainda muda de formato, de tamanho conforme o tempo passa e emite até uma fumaça, fazendo o desenho esquisito que fica flutuando enquanto uma esfera parece cair em direção ao solo. O que mais chama a atenção nesse vídeo é que pouquíssimas informações dele são encontradas na internet. E vamos combinar que quando um objeto não identificado aparece, é notícia no mundo todo. O OVNI de Magé tá aí para provar isso. Mas por que esse não foi divulgado pela mídia? Estariam tentando esconder alguma coisa? As duas maiores explicações de usuários da internet é de que se trata de um experimento secreto do governo ou até mesmo uma nave alienígena. Bom, será mesmo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Manac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.